Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aí para quem for novo, para quem for nova. Me chamo Thiago, esse é o Tarô na Encruzilhada. Venho aqui trazendo para vocês leituras gerais e atemporais. Então, como é geral e atemporal, não ressoa todo mundo, pegue só o que ressoar, o que não ressoar joga para o universo. As leituras não são focadas em signos aqui no canal, beleza? Para quem já for de casa, né, já conheceu o canal, seja novamente bem-vindo também aqui, a gente se encontra mais uma vez. Antes da leitura começar, alguns avisos. Primeiro, peço que compartilhem, deixem o like, comentem e se inscrevam. E também, gente, por favor, eu estou experimentando aqui com iluminação, essas coisas, então me falem nos comentários como está o áudio, a iluminação, para saber onde eu tenho que melhorar com vocês, tá bom? Vou estar abrindo aí com o Dark Mirror Oracle, é um oráculo mais punk, mais pesado, mas ele é ideal para as leituras aqui do canal, que são focadas em trazer cura, em trazer expansão de consciência, essas coisas, tocando bem nas feridas mesmo, naquilo que a gente não quer ver, trazendo a luz para que a gente possa trabalhar. Bora lá. Sem mais delongas, vamos começar, então. Boa sorte a todos e a todas. Dark Mirror, por favor. Tira energias. O templo do meu corpo. Ou o templo que é meu corpo também, pode ser uma segunda tradução. Rainha do meu mundo. Fair chance to dream. Essa daqui é meio complicada a tradução. Aí eu vou só traduzir aqui rapidinho. Acho que não vai dar pra mim ali. Deixa eu ver. Inteligência. O talvez sonhar ou porventura de sonhar. Parece que tem uma música também. Por acaso. Então, é aquilo, né? A chance de sonhar. O talvez do sonhar. E no fundo de ideia que a gente tem fragmentation. Fragmentação. Que já saiu em outras leituras também aqui. Enfim. A gente vai estar lidando com energias aí que vão estar trabalhando da seguinte forma, né? O templo do meu corpo, ele vai tratar, claro, da questão corporal, de como a gente vê nosso corpo, de como a gente aceita ele, mas ele também vai trabalhar questões. Só um segundo, gente, estou só formulando aqui a frase. Ele é aquela carta que vai trabalhar a questão de que a gente somos os únicos que conhecem 100% da nossa vivência, de tudo que a gente passou, a história de cada uma das nossas cicatrizes e por aí vai. Então é uma carta que vai falar, já que você conhece tanto, já que você sabe todos os perrengues, os sufocos que seu corpo passou, que a sua história de dor, por que não se tratar mais de uma forma gentil, mais doce? A rainha do meu mundo é bem direta até. Seja a rainha do seu próprio mundo. Seja você a pessoa que dita as regras e a norma na sua realidade. Não fica ali sobre o controle dos demais. O perchance de sonhar, né? Ele é um pouco mais complicado. Ele é o talvez sonhar. Então, ele trabalha de certa forma aquela questão do será que eu posso sonhar com isso? De certa forma. Sabe, uma questão de eu já sofri tanto, eu já passei por tanta coisa, será que eu posso sonhar com dias melhores? Será que eu posso sonhar com um tempo mais calmo, de mais cuidado comigo mesmo? Por aí vai, entende? Então a gente está vendo aí que há energias que estão voltadas a retomar o seu poder. Estão voltadas aí a vocês aprenderem a assumir o controle das suas vidas e a ter uma nova esperança, uma visão, sonhar aí tempos melhores.
A gente vai ver o que mais aí o universo, a espiritualidade tem a dizer com o tarô do divino. Então, bora lá. Por favor, o que mais a gente tem aqui? Tá, eram muitas. O que mais, por favor? 8 de espadas. A força. A torre. De cara a gente já vê uma fragmentação, né? Vocês aí lutando para tentar sair dessa posição em que vocês estão de estar indo e eu não quero dizer lamúrias. É uma posição em que vocês estão tão feridos, tão machucados, que está sendo difícil ali não só reconhecer oportunidades, mas eu diria de agarrar ali, de criar suas próprias oportunidades também. E aí eu sinto que vem a torre aqui não como uma intervenção divina, como a gente fala, mas como uma purificação, sabe? No sentido de limpar o que tá aí te segurando, tá te obstruindo. A torre não é a mais carinhosa para fazer isso, mas eu diria que é a mais eficiente de todas, que ela queima de vez. Então, queima, acaba e cauteriza. O que mais, por favor? 7 de copas. Rei de paus. Tá? O sol. Esse sol com rei de paus, não vem uma coisa aqui, a lua no fundo de deck. Vem uma coisa aqui de uma figura solar, né? Aqui eu não sei porque é uma pessoa encarnada. Pode ser uma deidade, um espírito que está ligado ao sol de alguma forma, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o deus Ra, sua barca. Então pode ser que alguns de vocês venham aí se conectar com o panteão egípcio, né? Com o deus Ra ou outros deuses solares. Possam ajudar vocês. Porque aí, com o 7 de copas, tem uma energia aqui de que tem oportunidades, tem possibilidades à sua disposição. Você só tem que escolher. E aí, claro, não é mais fácil falar do que fazer, às vezes, porque tem inúmeros fatores ali. Mas aqui eu sinto que essa figura que aparece, ela aparece para te dar um norte, para te dar um guia. O Hierofante. Realmente tem aí uma figura espiritual para aparecer na vida de vocês. E para muitos é uma figura masculina. Tá? Deus aí, um espírito, uma entidade. O Cavaleiro de Paus. O As de Ouros. Então a gente está vendo aí, tem uma movimentação acontecendo. Okay? Vocês podem aí ter lidado com sua quantidade de adversidades, né, que são momentos difíceis, mas eu sinto aqui que isso está acabando novamente, tem uma purificação vindo. Muito provavelmente essa purificação acontece depois que vocês, né, se encontram com essa entidade, esse ser solar. Pode ser também uma questão de, poxa, vocês precisam sair um pouco mais, tá? Porque a gente acaba minimizando, não é bem minimizando, mas tipo, acho que relevando é a melhor palavra. Vamos relevando. Relevando a importância de tomar um sol, sabe? De viver um pouco de experiências que tiram o peso de cima da gente, né?
sair para rir com os amigos, ver uma piada, assistir um bom filme. Às vezes a gente esquece que isso pode ajudar muito as nossas questões, né? Então, alguns de vocês estão precisando aí de uma movimentação que tira vocês um pouco do mindset do poxa, tá tudo tão ruim, tá tudo doendo. Sinto que, por exemplo, a gente consegue ver aí no ambiente online um ambiente muito tóxico. Somente quando se trata de falar de positividade de corpo, essas coisas, né? Então eu sinto que é necessário sair um pouco disso, sabe? Tocar como falam em inglês, touch grass, tocar na grama. E quando a gente sai, a gente vê que as pessoas, primeiro, que a maioria das pessoas que ficam falando do peso dos outros não tem tanta coragem assim em pessoa. E os que têm, geralmente são uma minoria. Barulhenta, mas são. Então, eu sinto que vocês estão precisando se reconectar com as coisas positivas, com uma energia mais alto astral, uma energia mais benéfica aí, tá bom? E aí, com o Hierofante, o Cavaleiro de Paus e um As de Ouros, eu sinto que para vocês tem um novo começo bem mais estável e sólido para se recomeçar. Tá? É bastante, mas vou citar essa daqui. Saiu 5 de ouros. Pode ser que você estivesse aí com alguma questão financeira, principalmente aí perturbando vocês. O julgamento. O rei de copas. Rei de copas. 9 de paus. 2 de espadas. As de copas. Uhum. Vocês não conseguem perceber agora? Se hidratem porque tá um calor do cão. Vocês não conseguem perceber agora, tá? Ainda não tá muito claro para vocês. Mas aqui, para mim, tá muito claro que tem aí uma influência, sim, do espiritual, querendo auxiliar vocês. O que acontece? A questão que tá ali retratada pelas cartas de cima, pelos oráculos do Dark Mirror, a questão de vocês talvez estarem tão vidrados nas coisas negativas, estarem até ver uma coisa que de culpa, de vergonha, de coisas que fizeram no passado, ou até recentemente, e isso está meio que bloqueando vocês de atingir seu potencial. Por quê? Quando a gente fica envolto dessa camada negativa, de pensamentos e sentimentos negativos, tudo que é positivo fica barrado. E vice-versa, sabe? É aquilo, vamos cobrir de pensamentos positivos para barrar a energia negativa. E todo extremo é prejudicial. Se a gente entra na positividade tóxica, a gente não reconhece os problemas, ou minimiza ou diminui eles, ou com esse que é mais fácil, e acaba deixando eles crescerem de uma forma exponencial. No outro caso, quando a gente foca no negativo, o que acontece? O extremo é, eu fiquei tanto no negativo que algo que era pequeno de início ficou grande. E às vezes não é nem grande de verdade, ele só parece grande. Então aqui tá me vendo uma coisa de vocês se reconectarem com o presente. Essas duas últimas cartas de ouros que saíram, que foram o As e os 5 de ouros, eles estão ligados ao elemento terra, que é o material. O material, para mim, eu entendo como não só finanças, recursos, mas também o que a gente come, questões ao nosso corpo, a sexualidade, a realmente tudo que é físico. Eu diria aqui que para vocês está vindo uma libertação, um entendimento de que certas visões, certas ações não são benéficas e precisam acabar. O rei de copas que saiu aqui, eu também sinto ele como uma figura que auxilia vocês, mas diferente do rei de paus que saiu mais cedo, eu sinto que ele já é uma figura, por exemplo, como se fosse um psicólogo, tá? Para alguns precisam, porque psicologia, aí fazer terapia é importante nesse mundo, é muito bom, gente. Não tenham medo, não tenham receio, vocês não vão ser julgados.
Se vocês forem julgados, sentindo desrespeitados pelo seu psicólogo, vocês podem denunciar e vocês podem trocar de psicólogo. Isso é um direito de vocês, beleza? Ou também, se simplesmente não ressoar com aquele psicólogo, tá tudo bem querer um novo psicólogo, vocês têm que fazer o que é melhor para vocês na terapia. Então, sinto que é mais isso, que vem essas duas figuras auxiliar. E para a questão do financeiro, eu sinto que também vem uma melhora ali, porque a partir do momento que vocês começam a trabalhar com aquela entidade, ou receber as mensagens dela, começam a se tratar ali, a melhorar a sua questão emocional, a sua questão mental, vocês começam a ver ali caminhos para solucionar essa questão financeira, tá? Mais, por favor? O 8 de paus. Uhum. O 5 de espadas. E o 7 de ouros. Aqui tá me vendo o seguinte. Essa questão que vocês podem estar aí passando, de estarem com conflitos internos, né? Conflitos sobre o que vocês sentem e acham de si mesmo, né? De como vocês se veem aí como pessoa, não só no sentido físico, mas no sentido de capacidade, de habilidades. E tá vendo aqui uma coisa de que talvez vocês tenham tentado ir em um caminho e acelerado demais o processo, sabe? Vocês cobraram demais, vocês ficaram, não, tem que ser para onde, tem que ser para onde, tem que ser para onde. E aí, quando vocês foram ver, vocês fizeram um speedrun, né, pelo processo, e isso acabou cortando muitas coisas que eram necessárias, ter tido paciência. Vocês acabaram não tendo os aprendizados necessários para conseguir dar aquilo. E aí acabou ruindo. E com isso veio aí esse sentimento de não saber o que fazer, esse sentimento de incapacidade. Então aqui tá me vendo uma questão aí de ter um pouquinho mais de calma, tá? Então, não acelerem o processo, beleza? O processo de cura dói, é lento, não dá pra gente correr por ele. Acreditem, eu tentei várias e várias vezes e todas as vezes eu me ferrei. Então, vamos com calma nisso, um passo de cada vez. Mais, por favor? 3 de copas. Estão vendo que são 3 pessoas? Então, foi o que eu falei, né? De aparecem 2 figuras aí para auxiliar vocês. Rei de ouros. Mais um rei aí. A alta sacerdotisa. Ouçam a intuição de vocês, beleza? Página de ouros no fundo de deck. Aqui, gente, a gente tem 3 reis. A gente tem o rei de paus, que é o rei do fogo, ligado à espiritualidade, a ação, o movimento, a criação, né? O rei de copas, o rei das emoções, da água. E o rei de ouros, o rei da terra. Com isso, aqui, esse rei de ouros, eu já estou vendo mais com vocês. Vocês aprendendo a se estabilizar. Vocês aprendendo a não só controlar suas finanças e recursos, mas também a ter uma relação mais saudável consigo mesmo, tá? O rei de ouros, ele é alguém firme, ele é alguém sério, ele é alguém que mexe ali com as finanças, né? Que a gente brinca que é o sugar daddy, o velho da lancha, tarô. Mas o que a gente esquece é que para lidar com finanças, para lidar com ali o que seria o reino mais próspero, vamos dizer, né? Ele tem que ter uma maturidade emocional muito grande para não fazer gastos desnecessários, para saber o quanto ele pode gastar para coisa de se divertir, de lazer. Então aqui eu tô vendo vocês ganharem mais pé no chão, ficarem mais pé no chão com as coisas, não serem mais controlados tanto por emoção ou por impulso. Eu tô vendo aqui vocês também adquirindo uma postura um pouco mais calada. Por quê?
eu sinto que vocês estavam falando demais da vida de vocês. E aqui não estava gerando uma questão de inveja. É sempre bom manter segredo por causa disso, mas eu sinto que aqui o que eles estão trazendo mais é você ficar falando, você ficar contando do que você quer conquistar, do que você está fazendo, te gera um peso porque você pensa, poxa, falei isso para a pessoa, agora eu tenho que cumprir para não virar mentira, né? Então tá me vendo muito isso, de vocês falando as coisas ou comentando, e aí sentindo como se fosse uma promessa, como se fosse uma dívida, como se vocês precisassem ou provar para alguém que vocês conseguem, que são capazes. Mas no final, a única corrida que vocês estão fazendo, a única pessoa que está cobrando vocês, que está esperando resultados loucamente, são vocês mesmos. Então, deem uma freada nisso, beleza? Pois bem, a leitura vai ficando por aqui, não sinto que tem muito mais o que tirar. Então, é uma leitura que está trazendo aí a questão de vocês aprenderem novamente a serem mais gentis consigo, não se cobrarem tanto, não ficarem aí paranoicos com prazos e outras coisas que às vezes não são tão inflexíveis quanto vocês pensam, ou podem não, até não existir, porque a gente tem um pouco dessa maneira de falar, não, até tal idade, ou tal mês você tem que fazer tal coisa, senão, sei lá, são bosta, são lixo. Parar com essa mentalidade, tá? Parar com isso e retomar aquela questão de a energia da rainha do seu mundo e do paixão de sonhar, até. De estar ali no controle da sua própria vida, não surtar de vez, né? Não deixar fantasias dominarem tudo, mas também ter a noção que, poxa, se algo deu errado, se algo não deu certo, se um sonho acabou não indo para frente, nada me impede de sonhar algo novo, nada me impede de sonhar. Talvez o mesmo sonho modificado, reimaginado, um novo caminho, um novo momento. Beleza? Pois bem, gente. A leitura fica por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que ela tenha auxiliado vocês. Gratidão a todos e a todas. A gente se vê em outra leitura. Beijos. Tchau, tchau.